Quase invisíveis, as formigas caminham em longas fileiras, cada uma com uma tarefa específica. Não há líderes gritando ordens, e mesmo assim, tudo parece funcionar com uma precisão impressionante. Elas são rápidas, disciplinadas e conseguem mover objetos muitas vezes maiores que seus próprios corpos. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e não deixe de curtir o vídeo para receber os próximos conteúdos. As formigas estão presentes em quase todos os ambientes do planeta. De desertos escaldantes até florestas tropicais, essas criaturas encontraram maneiras de prosperar. Estima-se que exista pelo menos uma para cada pessoa na Terra, e algumas pesquisas sugerem que o número pode ser ainda maior. Vivem embaixo da terra, dentro de árvores ou até no interior de casas humanas. Cada colônia de formigas funciona como um organismo único. Elas compartilham alimentos, constroem túneis e se defendem de inimigos com estratégias bem coordenadas. A cooperação é constante e cada indivíduo sabe exatamente o que fazer. Em pouco tempo, um pequeno grupo pode construir estruturas complexas com várias câmaras e túneis interligados. Há espécies que marcham em grupos com centenas de milhares de membros, varrendo tudo pelo caminho. Outras se especializam em coletar sementes, cortar folhas ou capturar pequenos animais. A diversidade de comportamentos é enorme. Cada tipo de formiga encontrou seu próprio modo de sobreviver, e algumas chegaram a desenvolver relações com outros insetos para benefício mútuo. Mesmo sendo minúsculas, as formigas demonstram organização, persistência e uma capacidade incrível de trabalhar em conjunto. Ao observar seu cotidiano, é possível perceber um nível de ordem que muitos animais maiores não alcançam. E tudo isso acontece diante dos nossos olhos, muitas vezes, sem que a gente perceba que ali existe uma sociedade inteira em movimento. O corpo de uma formiga é dividido em 3 partes principais. Na frente está a cabeça, no meio o tórax e na parte de trás o abdômen. Essa divisão permite que o corpo se mova com leveza e precisão. Mesmo sendo pequena, ela possui músculos fortes e articulações bem definidas, o que a torna eficiente em suas tarefas diárias. Cada parte do corpo tem uma função que contribui para o trabalho coletivo da colônia. Na cabeça ficam os olhos, as antenas e as mandíbulas. Os olhos são compostos e captam luz e movimento, mesmo em locais escuros. As antenas são seu principal meio de contato com o ambiente. Por meio delas, a formiga sente cheiros, sabores e vibrações. Já as mandíbulas são como pinças afiadas que servem para cortar, carregar alimentos e também para se defender quando necessário. O tórax é a parte do corpo que sustenta as 6 pernas. Cada perna possui garras que ajudam a escalar superfícies e caminhar em terrenos irregulares. Algumas espécies são capazes de correr em alta velocidade, mesmo carregando objetos grandes. No caso das formigas aladas, o tórax também abriga os músculos que movimentam as asas, usadas em momentos específicos da vida. No abdômen ficam os órgãos internos, como o sistema digestivo e o sistema de defesa. Algumas espécies possuem um ferrão, que é utilizado para injetar substâncias em situações de confronto. Outras liberam ácidos para afastar predadores. É no abdômen que ocorrem os processos vitais que mantêm a formiga ativa durante suas tarefas. Mesmo com tamanho reduzido, seu corpo abriga estruturas complexas e bem organizadas, criadas para realizar ações com precisão. Dentro de um formigueiro, cada indivíduo tem uma função bem definida. Não existe desorganização. Há grupos que saem para buscar comida, outros que cuidam da construção dos túneis,
e também aqueles que protegem a entrada do ninho. Essa divisão de tarefas mantém tudo funcionando com precisão. Mesmo sem chefes visíveis, cada formiga sabe o que precisa fazer e quando deve agir. A sociedade das formigas é formada por castas. As operárias são as mais numerosas e fazem quase todo o trabalho. Existem também soldados, com corpos mais robustos, responsáveis por defender a colônia. E em alguns momentos surgem formigas com asas, que têm a função de iniciar novos formigueiros. Cada casta tem um papel importante e todas agem em sintonia. Em algumas espécies, a colônia pode ter milhões de membros. Elas se comunicam usando substâncias químicas liberadas no solo ou no ar. Esses sinais guiam os caminhos, avisam sobre perigos ou indicam fontes de alimento. É como se a colônia inteira estivesse conectada por uma rede invisível que mantém todos em constante contato. Há registros de supercolônias que se estendem por quilômetros. Nesses casos, várias colônias diferentes trabalham juntas, sem se atacar. Formam um único grupo, com milhares de rainhas e milhões de operárias. Essa união permite que elas dominem grandes territórios e sobrevivam por longos períodos. É uma estrutura social que surpreende pelo nível de cooperação. A organização interna do formigueiro mostra uma forma de vida baseada no coletivo. Cada formiga sozinha não faz muito, mas juntas constroem estruturas complexas, controlam grandes áreas e respondem rapidamente a qualquer mudança no ambiente. Essa sociedade vive em movimento constante, com regras próprias e uma rotina intensa que garante a sobrevivência de todo o grupo. Elas se comunicam de uma forma diferente, usando substâncias químicas chamadas feromônios. Cada feromônio carrega uma mensagem específica. Quando uma formiga libera esse cheiro no caminho, as outras entendem o que fazer. Pode ser um aviso de perigo, um pedido de ajuda ou a indicação de onde há alimento. Os feromônios são detectados pelas antenas. Ao tocar o solo ou o corpo de outra formiga, elas percebem a mensagem que está no ar. Essa troca acontece o tempo todo. É como se o ambiente estivesse cheio de sinais invisíveis. Cada rastro químico forma uma trilha que as outras seguem com exatidão. Isso garante que a atividade da colônia continue sem interrupção. Quando uma formiga encontra comida, ela volta deixando uma trilha de feromônio até o ninho. Outras seguem o mesmo caminho e reforçam o sinal com mais substâncias. Quanto mais intenso o cheiro, mais formigas seguem a rota. Se o alimento acabar, a trilha desaparece aos poucos e elas procuram um novo local. É um sistema dinâmico e direto. Existe também o feromônio de alarme. Se uma ameaça aparece, uma formiga pode liberar esse sinal para chamar reforços. Imediatamente, outras se aproximam para defender o local. Cada tipo de feromônio tem uma função clara e é interpretado com precisão pelas formigas. Isso permite que todas ajam como uma só unidade. Esse idioma químico é silencioso, mas extremamente eficiente. Por meio dele, as formigas organizam todo o cotidiano da colônia. Elas não precisam enxergar longe, nem ouvir ordens. Basta sentir o cheiro certo e já sabem o que fazer. A comunicação entre elas é feita no ritmo dos feromônios, com mensagens espalhadas pelo ar e pelo solo. Em muitos lugares,
colônias rivais disputam espaço, alimento e território. Quando isso acontece, elas entram em guerra. As batalhas não são desorganizadas. Cada grupo tem funções definidas, estratégias próprias e formas de ataque bem coordenadas. O confronto pode durar minutos ou se estender por vários dias. Algumas espécies marcham em grupos enormes, com milhares de indivíduos. Elas avançam sobre o território inimigo em fileiras alinhadas. As primeiras a chegar atacam e confundem o adversário. Enquanto isso, outras se espalham para explorar a área e localizar pontos de vantagem. Cada movimento é guiado por sinais químicos deixados no caminho. As formigas soldados são as mais preparadas para o combate. Elas têm mandíbulas maiores, corpos mais resistentes e, em alguns casos, ferrões. São colocadas na linha de frente, onde enfrentam o inimigo diretamente. Outras formigas se encarregam de carregar os feridos ou recolher corpos para evitar a contaminação do formigueiro. Existem espécies que invadem colônias vizinhas para capturar recursos ou tomar posse do abrigo. Algumas conseguem até dominar grupos rivais e usar as operárias vencidas como força de trabalho. Nesses casos, o combate vai além da força física. É um conflito que envolve tática, paciência e conhecimento do inimigo. As batalhas entre formigas mostram um lado agressivo e calculado da vida no formigueiro. Mesmo em um mundo tão pequeno, existe espaço para guerra, defesa e conquista. As lutas não são por acaso. Elas acontecem quando há algo a proteger ou algo a ganhar. E as vencedoras muitas vezes saem mais fortes com novos recursos e mais espaço para crescer. Nem todas as formigas saem apenas para buscar comida. Algumas desenvolveram métodos para produzir seu próprio alimento. Existem espécies que cultivam fungos dentro do formigueiro. Elas coletam folhas, cortam em pedaços pequenos e depositam em câmaras subterrâneas. Ali, o material serve de base para o crescimento dos fungos que serão consumidos por toda a colônia. Esse tipo de cultivo exige cuidados constantes. As formigas limpam as folhas antes de usá-las, mantêm o ambiente controlado e eliminam qualquer fungo indesejado. Há grupos específicos responsáveis por cuidar dessa plantação subterrânea. Se algo ameaça o cultivo, elas rapidamente tomam medidas para proteger o que foi construído com tanto esforço coletivo. Além do cultivo de fungos, algumas espécies mantêm relações com outros insetos. Um exemplo comum é a criação de pulgões. As formigas protegem esses pequenos animais de predadores e, em troca, se alimentam de uma substância adocicada que eles produzem. Elas chegam a transportar os pulgões para áreas com mais alimento. Esse tipo de comportamento exige mais do que força. As formigas demonstram organização e capacidade de planejamento. Cuidar de outro ser vivo, garantir sua segurança e aproveitar seus recursos mostra que essas sociedades são mais complexas do que parecem. Não é uma simples busca por alimento, mas sim um sistema estruturado. Essas práticas mostram que as formigas vão além da coleta. Elas desenvolvem soluções internas para manter a colônia abastecida e segura. Tanto o cultivo de fungos quanto a criação de pulgões revelam ações coordenadas, onde cada indivíduo contribui para o bem coletivo. São comportamentos que mostram como esses pequenos seres são capazes de transformar o ambiente ao redor para manter sua rotina funcionando com precisão.
As formigas têm um papel importante nos ecossistemas onde vivem. Elas estão presentes em quase todos os ambientes terrestres e realizam tarefas que ajudam a manter o equilíbrio da natureza. Ao cavarem túneis no solo, essas pequenas operárias permitem que o ar e a água penetrem com mais facilidade, o que melhora as condições para o crescimento das plantas. Durante suas atividades, elas transportam sementes de um lado para o outro. Muitas dessas sementes acabam germinando em novos locais, ajudando a espalhar a vegetação. Esse processo contribui para a renovação das áreas verdes e influencia diretamente na formação de novas paisagens. Elas também quebram restos orgânicos e ajudam na decomposição do material. Outro papel importante está no controle de populações de outros insetos. Algumas formigas caçam e se alimentam de pragas que atacam as plantas, atuando como agentes naturais de defesa. Essa atividade contribui para manter o equilíbrio entre as espécies, sem a necessidade de interferência externa no ambiente onde vivem. Além disso, ao interagirem com diferentes organismos, as formigas estabelecem conexões que fortalecem a biodiversidade. Elas participam de redes de relações que envolvem fungos, sementes, plantas e até outros animais. Com isso, tornam-se peças fundamentais na construção e manutenção de diversos ecossistemas. Mesmo sendo pequenas, as formigas realizam ações que têm efeitos duradouros no solo, nas plantas e na fauna ao redor. Sua presença constante transforma o ambiente em que vivem, deixando marcas que sustentam ciclos naturais. A vida ao redor delas segue funcionando de forma silenciosa, porém eficiente, graças a essa atuação contínua e coletiva que muitas vezes passa despercebida aos nossos olhos. O formigueiro é muito mais do que uma simples estrutura subterrânea. Ele é uma verdadeira cidade, com ruas, avenidas e até diferentes zonas de trabalho. Embaixo da terra, as formigas constroem uma rede de túneis complexos e bem organizados. Cada galeria tem uma função específica, seja para armazenamento de alimentos ou para o alojamento das operárias, mostrando como elas utilizam a matemática da engenharia sem sequer precisar de ferramentas. Uma curiosidade interessante é que alguns formigueiros podem ser realmente antigos e imensos. Existem registros de colônias que duram séculos e crescem ao longo de grandes áreas, com milhões de formigas vivendo juntas. Alguns formigueiros são tão grandes que se estendem por quilômetros. Essa magnitude revela a organização que essas criaturas desenvolvem em seus sistemas de convivência, mantendo tudo interconectado de forma surpreendente. Dentro do formigueiro, as formigas se comunicam de formas misteriosas. Elas utilizam feromônios, substâncias químicas que deixam como rastros pelos túneis. Esse sistema permite que a colônia funcione como uma grande máquina, onde cada ação individual impacta o todo. A precisão e eficiência de cada movimento são incríveis, e todo esse processo é realizado sem uma liderança central ou um comando direto. Algumas espécies de formigas até alteram seu ambiente para atender suas necessidades. Por exemplo, elas podem cultivar fungos para consumo, criando um ciclo contínuo de produção e consumo dentro do próprio formigueiro. Essa prática, conhecida como agricultura de fungos, é uma demonstração impressionante de como essas criaturas pequenas podem desenvolver métodos complexos e eficazes para garantir a sobrevivência da colônia. Por trás da aparente simplicidade do formigueiro, há um mundo de descobertas e enigmas
que continuam a surpreender cientistas. As formigas são criaturas inteligentes, capazes de resolver problemas e criar sistemas de sobrevivência extremamente eficientes, mesmo sem um cérebro grande como o nosso. O formigueiro, em sua totalidade, é um exemplo de como o trabalho coletivo pode ser extraordinariamente poderoso. Se gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal e curta o vídeo para não perder os próximos conteúdos e até a próxima.